Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhes perguntaram: com que autoridade estais fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta, respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Capítulo 12. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e lhe bateram na cabeça e humilharam. E enviou ainda outro, qual mataram. Enviou muitos outros, e em alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim, o enviou dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. E aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Ó Deus e Pai, no nome de Jesus, pedimos que Teu Espírito Santo nos dê nessa manhã espírito de sabedoria e de revelação para entendermos a Tua palavra. Fale ao nosso coração nessa manhã. Não permita, Senhor, que sejam as minhas ideias a serem apresentadas, mas que seja a Tua palavra com fidelidade. E que o nosso coração esteja preparado para isso, para o Teu Evangelho, e que ele venha a dar frutos. Porque a Tua palavra não volta vazia. E nós cremos nisso. Em nome de Jesus, amém. Não jogue fora sua vida. Você só tem uma chance. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela assim: não jogue fora a sua vida, você só tem uma chance. Olhe para a pessoa do lado e fala, olha nos olhos. Você só tem uma chance. Uma chance. O sermão de hoje é um chamado à vida frutífera. Não sei quantos de vocês já tiveram o prazer de plantar uma árvore frutífera. Quantos? Meus irmãos, não tem coisa mais maravilhosa, talvez tenha, mas como eu não tenho filhos ainda, filhos com certeza é muito mais maravilhoso do que plantar uma árvore. Mas plantar uma árvore que dá frutos é algo fantástico. Às vezes, meus irmãos, a árvore pode demorar um tempo para dar frutos. E a gente aqui que o diga. Um pé de limão que demorou 7 anos. 7 anos para dar limão, né? Mas ele deu limão. Eu estive essa semana lá em Araquari e ele está carregado de frutos. Quando chegar na época certa, vamos ter bastante limão para dar, vender, fazer limonada e o que mais você quiser.
Então, não jogue fora a sua vida porque você só tem uma. E esse é um chamado a uma vida frutífera. Na semana passada, deixa eu ajeitar aqui, levaram embora o meu púlpito. Na semana passada nós vimos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando nós olhamos com atenção o texto que vem logo antes, ali o texto de Marcos, capítulo 11, nós percebemos que Jesus, quando ele entra literalmente em Jerusalém, ele é completamente ignorado. Ele é recebido, há uma festa, há uma celebração no caminho de Betânia a Jerusalém. Mas quando ele entra em Jerusalém, ele é completamente ignorado, ou seja, o grande rei entrou na cidade santa com vitória, mas ele é completamente ignorado. E quando ele entra no seu palácio, o templo, a casa de Deus, nós percebemos que ele também não foi notado. E quando ele entra no palácio, no templo, na casa de Deus, ele encontra uma bagunça generalizada. O único lugar do templo que era destinado aos gentios tinha virado uma feira livre. Homens vendendo carneiros, bodes, ovelhas, pombos e pessoas comprando para fazerem os seus sacrifícios. Mas aquele era o único espaço em todo o templo em que pessoas que não fossem judeus poderiam orar a Deus. Quando o templo é construído, primeiro por Salomão, e depois ele é destruído e reconstruído novamente, Deus, quando dá o templo para o seu povo, ele coloca o pátio dos gentios como sendo um local onde pessoas de todas as tribos pudessem estar lá para adorar ao Senhor. Nós vimos então que antes de Jesus, o plano de Deus era que as nações fossem a Jerusalém. E é por isso que haviam as peregrinações, e Jesus está indo para a festa da Páscoa. Então Jesus purifica o templo, ele vira as mesas, expulsa os cambistas e aqueles que estavam comprando, e diz que ali é um lugar de oração. Jesus estava consumido pelo zelo do Senhor. Nós vimos também que logo em seguida, Jesus olhou uma figueira cheia de folhas, imaginou que tinha algum broto para que ele pudesse comer. Não era época de figos, mas ele esperava pelo menos um broto. Ela já tinha folhas, mas ela não tinha nada a não ser folhas. Aquela figueira, ela estava igual ao templo, apenas aparências, uma religião de aparência, uma figueira de aparência. Então Jesus amaldiçoa aquela figueira e ela seca. E Jesus também decreta juízo contra o templo, e anos depois o templo também é destruído. Mas Jesus, o Rei da Glória, permanece eternamente. Aleluia. O que será que vai acontecer quando Jesus volta ao templo? Como a liderança religiosa vai recebê-lo? A famosa trinca do mal? Vamos descobrir. Em primeiro lugar, esse texto revela para nós, mostra para nós a autoridade. A autoridade de Jesus, ela é questionada, então nós vemos aqui. E a propriedade de Deus, ela é reconhecida, que vai do verso 27 até o verso 33 e no capítulo 12, verso 1. Então, Jesus, numa terça-feira, e aí eu vou assumir, meus irmãos, porque não tem como você provar que tudo aconteceu numa semana. Então, eu vou defender nessa manhã que tudo aconteceu numa semana. Então, na segunda-feira, Jesus entra em Jerusalém, purifica o templo, volta para Betfagé. Na terça-feira, Jesus volta a Jerusalém. Ele volta ao templo, a cidade do grande rei. E agora ele vai ter a sua autoridade questionada. Ele é abordado então pela trinca do mal. A trinca do mal é formada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos ou anciãos. A função desses homens em si não era maligna, mas
o coração deles e a intenção deles era corrompida. Eles eram maus e eles querem armar uma cilada para Jesus. Esses três grupos, os principais dos sacerdotes ou chefes dos sacerdotes, os escribas ou mestres da lei, os anciãos ou líderes religiosos, eles integravam a liderança do Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse o que governava aquela nação. A nossa nação ela é governada pelos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Nossa nação não é uma nação teocrática, mas democrática. Israel era uma nação teocrática ainda, embora não tivesse mais o rei, houvesse ali o imperador, né, os imperadores romanos. Mas esse grupo aqui era quem liderava a nação. E esse grupo ele era formado por 71 membros, e eles tinham autoridade sobre todos os assuntos religiosos. Então o campo de atuação deles era religioso, era teológico, era bíblico. E algumas questões também da vida cotidiana que os romanos tinham liberado. Então, no verso 28, meus irmãos, esse pessoal, essa trinca do mal, questiona Jesus: quem deu autoridade a você, Jesus, de fazer o que você fez ontem? Quem te deu essa autoridade? Você entrou no nosso lugar, você entrou no nosso templo, onde a gente domina, onde a gente manda. Quem te deu essa permissão? Para você fazer isso, para você expulsar os vendedores. E aí nós vimos na semana passada que os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, eles ganhavam uma comissão por todo o dinheiro que rolava naquele comércio. Eles eram o pedágio daquela época. Quem permitiu você fazer isso? A pergunta deles não é sincera. Nós já vimos ao longo desse evangelho que quando Jesus é questionado de forma sincera, ele responde. Mas quando ele percebe que a pergunta é uma cilada, geralmente ele dá uma outra pergunta, né? Eles não querem saber a verdade, eles querem humilhar Jesus, eles querem colocar Jesus numa saia justa. Vimos lá em Marcos capítulo 3 que os mestres da lei inclusive acusaram de Jesus de estar possuído por Beelzebul, o maioral dos demônios, e era por Beelzebul que Jesus expulsava demônios. Ou seja, os mestres da lei não tinham uma visão tão boa assim de Jesus. E agora, em Marcos 11, 28, eles questionam da onde vem a autoridade de Jesus, pois o Senhor não fazia parte daquele grupo. Então, quem deu autoridade para você causar no templo, Jesus? Lá no comecinho de Marcos, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós vimos que Jesus tem a autoridade para expulsar demônios e perdoar pecados. No capítulo 6, nós vemos Jesus dando autoridade aos discípulos para expulsar demônios, curar enfermos. A autoridade que Jesus dá aos discípulos, ela vem de Jesus, brota dele. A trinca do mal ignora que a fonte da autoridade de Jesus é Deus. E Jesus é o próprio Deus encarnado. Ele é o Filho amado de Deus. E Jesus sabia o que eles queriam com aquela pergunta, e é por isso que ele não responde de forma direta, objetiva: a fonte de autoridade que eu estou fazendo isso é meu Pai que está no céu. Porque eu e o Pai somos um. Eu estou nele e ele está em mim. Jesus poderia responder assim. Mas Jesus dá uma outra pergunta. Jesus se utiliza de uma técnica que os próprios rabinos utilizavam naquele tempo. É como se ele dissesse assim: me responda vocês primeiro e eu te respondo se vocês responderem. E nós já vimos isso anteriormente, que Jesus está ligado, conectado ao ministério de João Batista. E com essa pergunta nós vemos essa ligação novamente. Foi João Batista quem foi enviado pelo Senhor para preparar o caminho para Jesus. E como é que João preparou o caminho para Jesus?
pregando o evangelho do arrependimento e o batismo do perdão dos pecados. Foi assim que ele prepara o coração dos homens para a chegada do Messias. E é João quem batiza Jesus. Então, Jesus está completamente ligado ao ministério de João. Nós vimos lá num dos primeiros sermões dessa série que João foi chamado, comissionado e enfrentou consequências. Jesus foi chamado, comissionado e agora nós estamos indo para o momento em que ele vai enfrentar consequências. João foi chamado por Deus, e nós vimos lá na profecia de Isaías. Jesus, no seu batismo, é chamado e comissionado por Deus. João foi comissionado para preparar o caminho e enfrentou a consequência da morte, ele perdeu a cabeça. E Jesus agora vai caminhando para enfrentar as consequências do seu ministério. Porque foi para isso que ele nasceu. Jesus nasceu para morrer, meus irmãos. Jesus encarnou para morrer por nossos pecados. Então, o que Jesus está dizendo é: o ministério de João é do céu, vem de Deus. A autoridade que João exercia o seu ministério vinha dos céus, vinha de Deus. Quando Jesus então vai até João para ser batizado, mesmo não tendo pecado, ele mostra para nós que o ministério de João é confirmado por Deus, vem de Deus, tem origem em Deus. João tem a autorização de Deus para fazer o que ele está fazendo. Entretanto, a autoridade de Jesus ela é muito maior do que a autoridade de João. Por quê? Porque Jesus é Deus, então a fonte de autoridade de Jesus é Ele mesmo, na Trindade. Por quê? Jesus ouviu do próprio Pai no seu batismo: Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E no Monte da Transfiguração, o Pai se dirige aos discípulos, Pedro, Tiago e João, e fala para eles o seguinte: Este é o meu Filho amado, ouçam-no. Essa é a fonte da autoridade de Jesus. Em Marcos 11, 31 e 32, o evangelista revela para nós que a trinca do mal cochichava. Eles não queriam dar o braço a torcer, reconhecendo o ministério de João Batista, porque se eles reconhecessem o ministério de João Batista, era o mesmo que eles reconhecessem o ministério de Jesus. Mas eles tinham medo da multidão, porque eles acreditavam, eles sabiam que a multidão cria que João era profeta de Deus. Era inegável que João era um profeta, o último dos profetas. A gente pensa, quando nós abrimos nossa Bíblia, que o último profeta foi Malaquias. Mas não foi Malaquias, foi João Batista. João Batista foi o último dos profetas. Jesus é o profeta, mas dos profetas humanos, João foi o último. Então, se eles negassem o ministério de João, eles seriam alvos da ira popular. E nós vamos ver que uma população revoltosa faz coisas absurdas. Então, eles tinham medo disso. Medo de perder sua credibilidade junto ao povo, porque o povo ia até eles para entender a lei do Senhor, para entender a palavra de Deus. Eles eram os pastores daquele tempo. Então, quando as pessoas tinham alguma dúvida em relação a isso é pecado, isso não é pecado, como é que Deus quer, como é que eu posso me aproximar do Senhor, que tipo de sacrifício que eu tenho que fazer para receber o perdão por esse pecado? Naquele tempo era assim. Então, eles que conheciam a lei. E eles não queriam perder isso, porque era vantajoso para eles naquele tempo. Eles temem muito mais o povo do que a Deus. No capítulo 11, verso 33, a trinca do mal não responde por medo. Eles dizem que não sabem a resposta, mas é uma mentira, porque eles sabem a resposta. Eles têm olhos, mas não enxergam. Eles têm ouvidos, mas são surdos. Eles se recusam a dar ouvidos ao Verbo encarnado. E nós, leitores desse evangelho, sabemos quem é Jesus e de onde vem sua autoridade. Foi Deus quem enviou João Batista e foi o Pai que enviou o seu Filho amado.
Esse relato, essa primeira parte do texto que nós lemos nessa manhã, ela está estreitamente conectada com a parábola da vinha. Quando nós lemos a parábola, nós percebemos que após a discussão de Jesus com a trinca do mal, ele conta essa parábola, é logo em seguida, junto. Ao comentar esse texto, um comentador diz que imediatamente após aquela discussão veemente, Jesus está efetivamente dizendo na parábola dos arrendatários: não direi de onde tirei minha autoridade, mas aqui vai uma história, decidam vocês mesmos. E o restante de Marcos 12 trata das ramificações dessa reivindicação da autoridade para todos aqueles que seguiriam a Jesus. Marcos capítulo 12, verso de número 1, a palavra do Senhor diz assim: então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. A vinha que Jesus fala aqui tem origem, Jesus não inventa essa parábola, Jesus traz essa parábola de Isaías. Isaías capítulo 5, especialmente do verso 1 ao verso 7, nós temos a parábola da vinha. Jesus traz algo novo, ele não inventa completamente a parábola, ele não cria do nada a parábola, mas ele coloca alguma coisa nova, um componente novo. Aqui o dono da vinha arrendou sua plantação a outros lavradores e foi viajar, foi para outro lugar. Nos dias de Jesus, arrendar uma terra era muito comum, mas isso aqui não faz parte da parábola de Isaías, como nós vamos ler daqui a pouco. E isso deixa os ouvintes do Evangelho curiosos para o que vinha em seguida. As analogias da parábola que nós vamos ver, nós podemos entender da seguinte forma: quando vai falar de um homem, está falando de Deus, então o dono da vinha é Deus. Quando está falando da vinha, a vinha é quem? É Israel. Os arrendatários da vinha, aqueles que vão alugar a vinha para poder plantar uva, são os líderes de Israel, os principais, os sacerdotes e os anciãos, os escribas. Então nós vemos ao longo do capítulo 12 que Deus é o dono de todas as coisas. Se você pegar o capítulo 12 de Marcos, você vai perceber que o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Logo em seguida nós temos a questão do imposto, se deve ser pago ou não a César. Deus é o dono. E esse evangelho revela a nós que Jesus Cristo é o Deus encarnado. Sendo assim, Jesus também possui toda a autoridade nos céus e na terra. E o seu domínio se estende sobre todas as coisas, inclusive sobre o templo e o seu destino. E essa parábola nos prepara para o que está por vir. Se toda a autoridade flui de Jesus, vem de Jesus, e ele possui poder sobre todas as coisas, o que os líderes de Israel deveriam ter feito? E quais as responsabilidades de um discípulo de Jesus em nossos dias? Vamos descobrir. Capítulo 12, verso 2 em diante. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo e lhe bateram na cabeça e humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, e em alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por isso o enviou, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão e por isso deixaram e foram embora.
Em primeiro lugar, nós vimos a autoridade de Jesus e agora nós vemos a responsabilidade. Responsabilidade de quem? Dos discípulos. Os discípulos devem cultivar e produzir bons frutos. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim: a sua responsabilidade é cultivar e produzir bons frutos? Essa é a nossa responsabilidade. Então, no tempo de colheita, provavelmente 4 anos depois que eles tinham alugado aquele terreno, aquela vinha, chegou o tempo da colheita. Então o dono envia um servo para receber o dinheiro que lhe cabia. Não era uma parte das uvas, era um dinheiro. Os arrendatários entregavam uma parte, geralmente naquele tempo, metade da produção que eles vendiam é o que eles pagavam para o dono da vinha. E é por isso então que eles agarram o servo. Por quê? Porque eles não querem pagar o dono. Eles querem roubar. Eles não querem dar nada daquela produção para o dono. Então eles o agarram, espancam, mandam embora de mãos abanando o servo. O dono da vinha demonstra graça e misericórdia ao enviar outro servo. E os arrendatários são perversos, porque eles espancam, batem na cabeça, matam. O dono da vinha, mais uma vez, misericordioso, envia outro servo. A quantidade de servos enviada é gigante. Isso, meus irmãos, deixa muito claro a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus com aqueles arrendatários, com os líderes de Israel. Deus demonstrou misericórdia, compaixão. E após enviar todos os seus servos, e aqui os servos são os profetas que Deus havia enviado no passado, ele envia o próprio filho amado, pensando, talvez agora vão respeitá-lo, porque é meu filho. Mas não é o que aconteceu, eles o matam. E nós vemos que Jesus é o filho amado. E o absurdo do comportamento do proprietário, meus irmãos, e dos arrendatários, é ultrapassado pelo absurdo do comportamento de Deus conosco. Esse é o absurdo. Porque vez após vez o Senhor envia os seus profetas, os seus servos. Eles foram perseguidos e mortos. E mesmo assim, Deus enviou o seu Filho amado para morrer. De forma proposital, foi o propósito de Deus enviar Jesus. O complô contra o filho, nessa parábola, nos lembra o complô dos irmãos de José contra José. E é muito interessante, meus irmãos, que os irmãos de José utilizam as mesmas palavras. Eles dizem, venham, vamos matá-lo. E é isso que eles fazem com o filho amado. Os arrendatários tiram o filho da vinha e o matam fora dali, sem dó nem piedade. E nós precisamos lembrar, meus irmãos, que Jesus, nosso Salvador, foi morto fora dos portões de Jerusalém. Abra sua Bíblia em João, capítulo 19, verso 17. João 19, verso 17 em diante. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele outros de cada lado. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Marcos mostra para nós Jesus encerrando a parábola com 2 perguntas e uma citação do Antigo Testamento.
parábola contada por Jesus, meus irmãos, ela foi originalmente dirigida a essa trinca do mal: os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos. Assim como a figueira deveria produzir frutos, eles deveriam produzir frutos, mas eles não fazem da mesma forma que a figueira. Pelo contrário, eles roubam aquilo que não pertence a eles, eles se recusam a frutificar como deveriam, e então eles enfrentarão juízo. Por volta do ano 70, meus irmãos, o templo de Jerusalém foi destruído, e esse foi o primeiro juízo de Deus. Nós sabemos que a fonte da autoridade de Jesus é Deus, Ele possui toda a autoridade, mas os líderes de Israel não o recebem como ele deveria ser recebido. Eles o rejeitam da mesma forma que os arrendatários rejeitaram o filho amado do dono da vinha. Eles não dão o fruto que deveriam. Os líderes religiosos, os chefes e os escribas, os mestres da lei, deveriam dar frutos de arrependimento e fé no Filho amado de Deus. Mas essa atitude, a falta de frutos, resultará em punição. E é uma lição para nós, discípulos de Jesus. Não dar frutos é um assunto muito sério, meus irmãos. É um dever de todo discípulo de Jesus dar frutos. É um dever do discípulo de Jesus fazer a correta administração daquilo que o Senhor lhe confia, os seus dons, os seus recursos e os seus talentos. Não frutificar, não utilizar os dons, os recursos e os talentos que o Senhor nos dá é a mesma coisa que roubar ao Senhor. Pois quando nós não usamos os dons, os recursos e os talentos recebidos para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para o bem do próximo, nós estamos roubando ao Senhor. Um comentarista vai dizer: roubar a Deus pode ocorrer em qualquer lugar, nas ruas, no mercado, nas sinagogas, em banquetes, em negociações financeiras, em momentos de oração, e a lista continua. E todo discípulo, não apenas os líderes religiosos, devem lidar com a questão de como responder apropriadamente à propriedade e autoridade de Deus. Em particular, esse texto questiona se os discípulos estão dando a Deus o fruto que lhe é devido, uma questão de mordomia. Jesus diz que a vinha será dada a outros, aos terríveis, aos asquerosos gentios, aos de perto e de longe, povos de toda tribo, língua e nação, dos quatro cantos da terra. E não significa que Deus deixou de amar Israel, mas com Jesus surge a igreja, o povo de Deus, formado por judeus e gentios. Paulo vai nos dizer em Romanos que Deus tem um plano para Israel. Mas com Jesus surge agora essa nova comunidade. No verso 10 e 11 nós vemos Jesus perguntando para os opositores se eles conheciam as Escrituras. Então Jesus cita o Salmo 118 que nós lemos na abertura desse culto. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra principal. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. E é claro que aquele pessoal conhecia a Escritura melhor do que nós, provavelmente, mas eles estavam cegos para a realidade dos fatos. Mas sabe o que é maravilhoso? Tudo o que eles fizeram com má intenção vinha do Senhor, era plano de Deus. Eles cumprem o plano de Deus. Eles cumprem o plano de Deus. Jesus é a pedra que foi rejeitada e se torna agora a pedra principal. E quem confia em Jesus é salvo, mas quem o rejeita será esmagado, é o que diz Isaías. Por isso diz o soberano Senhor: eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Meus irmãos, não importa qual o modelo de pedra angular, Marcos não nos dá um detalhe. Existem pelo menos 3 ou 4 tipos de pedra angular naquele tempo.
E Marcos não está interessado em nos dizer qual o modelo específico da pedra angular, isso não importa para nós. O que importa é que Jesus é a pedra angular, Ele é a pedra principal. Ele é a pedra principal, que não pode ser rejeitada. Abra comigo em Romanos capítulo 9, verso de número 30. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé, mas Israel que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Quando Jesus termina de citar o Salmo, a trinca do mal começa a arquitetar como que eles vão fazer para prender Jesus. Eles querem matar Jesus, mas eles não podem simplesmente colocar Jesus na cruz. Eles precisam de motivos, eles precisam de um plano, de uma estratégia. Eles eram ardilosos, tinham sangue de barata, esperariam o momento certo para dar o bote. Meus irmãos, os chefes dos sacerdotes daquele tempo, os escribas, os mestres da lei morreram, mas Jesus vive e nós estamos aqui. O que será que Jesus espera de nós ainda hoje? Vamos descobrir. Jesus espera de nós produtividade. Jesus espera de mim e de você produtividade. Usar seus dons para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para o bem do próximo. Olhe para quem está do seu lado e repita assim: Jesus quer produtividade de você. Aí você diz assim: use os seus dons para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para o bem do próximo. O tema do meu sermão, não jogue a sua vida fora, eu tirei de um livro do John Piper, chamado Não Jogue Fora a Sua Vida. Eu só mudei a ordem das palavras. Ele coloca uma ilustração fantástica que ele escutou quando ele era pequeno, seu pai pregando. O pai dele era um pregador. E o pai dele, em um sermão, falou muitas coisas, mas deixou bem claro e falou assim: não jogue a sua vida fora, porque essa é a sua única vida. Meus irmãos, nós recebemos de Deus dons, talentos, recursos. Deus nos deu uma vinha para frutificar. Nós não podemos jogá-la fora. Nós não podemos fingir que não a temos. O que Deus está fazendo em sua vida? E o que Deus está fazendo através de sua vida? Quais foram os dons e os talentos que o Senhor colocou nas suas mãos? Quais são os recursos que Deus te deu? Será que nós estamos jogando nossa vida fora, na frente de uma tela? Ou será que nós estamos contribuindo para o avanço da igreja, do evangelho e edificação dos santos? Meus irmãos, a verdade é que todos nós recebemos dons de Deus, todos nós. Nós recebemos recursos ilimitados que a gente nem descobriu ainda. Não é verdade, Fê? Coisas que a gente nunca imaginou. Deus nos colocou aqui nesse lugar, meus irmãos, para que nós viéssemos a exercitar nossos dons, a compartilhar nossos recursos, a frutificar e multiplicar nossos talentos para a glória de Deus, edificação da igreja e para o bem do próximo. Por quê? Porque frutificar, por exemplo, um pé de limão não come limão. Não come. Veja que estranho. Ele dá um fruto bom, maravilhoso, mas ele mesmo não experimenta do fruto.
ele precisa de outros nutrientes que ele vai encontrar na terra, na água. Ele não nasce sem água, num lugar seco. Da mesma forma somos nós, meus irmãos. Geralmente nós olhamos e não percebemos como que Deus age no mundo por meio da sua igreja. Nós somos a igreja. E muitas das vezes uma igreja frágil, pequena, problemática, por que não dizer? Cheias de pessoas quebradas, machucadas pelo pecado, mas que foram restauradas pela graça de Deus para a glória do nosso Senhor. E da mesma forma, meus irmãos, que o perdão está conectado com o ser perdoado, estar conectado com Jesus é conectado ao frutificar. Ou seja, eu só perdoo porque eu fui perdoado. E eu só frutifico se eu estou em Jesus. Então, se eu não estou frutificando tem algo errado. Nós vimos em Marcos capítulo 4 que Deus trabalha em nossa vida para frutificarmos de uma forma misteriosa. O plantador, ele coloca a semente na terra, aduba, rega e vai dormir. E a semente brota. Não sabemos como ela faz isso. Hoje a ciência consegue explicar muita coisa. Mas Deus trabalha. E a frutificação na vida cristã é uma obra de Deus. E da mesma forma que os donos, os locatários da vinha não tinham o poder de fazer brotar a uva, nós não temos o poder de produzir por nós mesmos os frutos da nossa união com Cristo. Se nós estamos unidos com Cristo, nós vamos frutificar. Mas, assim como aqueles homens deveriam cultivar aquela vinha para que ela produzisse, nós também devemos cultivar nossa vida para que ela produza frutos. Nós devemos cultivar, porque se cultivarmos, haverá produção. Nós devemos nos esforçar para usar da melhor maneira aquilo que Deus confiou a nós. Frutificar, meus irmãos, é um dever solene. Não produzir frutos de forma consciente é pecado. Quando nós não produzimos de forma consciente os frutos que Deus espera, quando nós não multiplicamos os talentos que o Senhor nos deu, quando nós não abençoamos os demais com os dons que o Senhor nos deu, nós estamos pecando de forma deliberada, e isso é muito sério, meus irmãos. Nós precisamos nos arrepender se isso está acontecendo. E talvez você me pergunte, mas que tipo de fruto eu devo produzir? Bom, por causa da nossa união com Cristo, nós vamos produzir o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós não podemos fazer brotar do nosso coração o amor e o perdão. Mas nós podemos decidir amar e perdoar. Nós podemos cultivar o perdão e o amor em nosso coração. Amar e perdoar é uma decisão que nós tomamos. Amar e perdoar não são atos que dependem de um sentimento. Eu senti vontade de amar ou eu senti vontade de perdoar, então eu vou amar. Não. Amar e perdoar são atos que devem ser executados de forma intencional, de propósito. Eu decidi amar a Sheila por todos os dias da minha vida. E sendo assim, ou seja, eu decidi amá-la, então eu farei todo o possível para ajudá-la a levar as cargas dela. Eu direi palavras de encorajamento quando necessário. Eu me esforçarei, e é esforço, meus irmãos, para não ser crítico demais de suas ações, especialmente quando ela prefere fazer uma tarefa de acordo com os métodos dela, que são muito diferentes dos meus. Eu me esforçarei para ser o maior incentivador dela, o melhor amigo e o seu único amante. Eu farei tudo isso mesmo que eu não sinta vontade.
O que muitas vezes acontece. Porque sentimento é passageiro, meus irmãos. Da mesma forma, eu lidarei com o perdão. Volte e meia, Sheila poderá pecar contra mim, sem intenção. Somos pecadores e é por isso que nós pecamos. Nós lemos, não adulterarás. Por que Deus precisou colocar uma lei dizendo, não adulterarás? Porque o Senhor conhece a nossa natureza e Ele sabe que se nós não tivermos uma lei, uma regra que nos freie, nós vamos fazer o que der na telha. E é por isso que Ele coloca, não adulterarás. O problema é que uma regra não é o suficiente, é preciso um novo coração. Percebe? Então, nós somos pecadores e é por isso que nós pecamos, mas eu também sou um pecador, e esse é o ponto. Então, da mesma forma que eu continuamente peco contra Deus, e eu peço perdão ao Senhor pelos meus pecados, eu os reconheço e peço perdão, e eu peço perdão para as pessoas que eventualmente eu tenho ofendido ou machucado, e eu sou perdoado. Meus irmãos, ser perdoado por Deus e ser perdoado por outras pessoas é algo fantástico, maravilhoso, é uma experiência única. Então, não faz sentido, eu fui perdoado de coisas que eu não merecia ser perdoado, então eu preciso perdoá-la. Eu não estou dizendo que lidaremos com as consequências da mesma forma, mas eu estou dizendo que o perdão é uma liberação de dívida, ou seja, você está perdoado dessa dívida, você não me deve mais, não vou te cobrar mais. Eu fui perdoado e tenho a noção do tamanho do perdão que eu recebi, então eu não mereço. Muitas vezes a Sheila não vai merecer receber meu perdão. Muitas vezes. Isso não importa. Não importa. O perdão é uma expressão visível da graça de Deus em nós, meus irmãos. O amor e o perdão, assim como os demais frutos do Espírito, devem ser cultivados por aqueles que levam o nome de Cristo. Por aqueles que foram batizados em nome da Trindade. Deixar de fazer tal coisa é pecado. E se você tem relaxado em alguma área da sua vida nesse sentido, cuidado. O Senhor da vinha espera que nós cultivemos e produzamos frutos. Veja o que João diz, Jesus diz em João capítulo 15. Abra comigo João 15, a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Além do fruto do Espírito que nós devemos cultivar em nossa vida, todos nós recebemos dons e talentos do Senhor também. E nós precisamos, meus irmãos, descobrir quais foram os dons, os talentos que o Senhor deu a nós, quais são os recursos. Em Romanos, o apóstolo Paulo vai dar uma lista de dons, por exemplo, dom de profetizar, dom de servir, dom de ensinar, dom de encorajamento, daquela pessoa que dá ânimo, dom de contribuir, dom de liderança, dom de misericórdia. É verdade, meus irmãos, que a maioria de nós, quando pensa em dons e quando pede dons, muitas das vezes pede os dons extraordinários. É ou não é verdade? Quem não gostaria de ter um dom extraordinário? Seria fantástico.
Mas a verdade é que Deus distribui os dons de acordo com a necessidade daquela igreja local. Deus deu para nós tudo o que a gente precisa, meus irmãos. E pensando nesses dons, nós precisamos descobrir quais são os dons que o Senhor me deu. Por exemplo, o dom de profetizar, o dom de ensinar, é um dom de pregação, é um dom de pastoreio. O dom de servir é um dom de diaconia. O dom de encorajamento é um dom de aconselhamento, de conselheiro. Às vezes a gente não sabe quais os dons que a gente tem. E a gente vai descobrir isso quando a gente começa a servir uns aos outros. Não é verdade? Por exemplo, no começo aqui da plantação, o Fê viu a necessidade de termos música, mas o Fer não sabia tocar violão. Ele é um violinista, né, de mão cheia. Ele falou, poxa, vou aprender. Em um mês ele estava tocando já que nem o pessoal da IP Alpha. Então assim, meus irmãos, os dons eles vão sendo dados de acordo com a necessidade. Mas como é que eu vou descobrir os meus dons? Na igreja, servindo. Às vezes a gente quer fazer só as coisas que a gente acha que deve fazer. Eu só sei fazer isso, eu só vou fazer isso. Não, meus irmãos. O universo é muito maior do que aquilo que a gente sabe fazer. Já pensou se ele fosse limitar o seu dom a apenas tocar violino? Ia ser lindo, mas a gente ia ter uma deficiência musical. Então, o Fer tem muitos dons. O Fernando é um ótimo, como é que fala? É uma pessoa que recebe muito bem, ele, a Luana. Eles são hospitaleiros. Sempre você vai encontrar um bolo gostoso, um café quentinho. Isso é um dom, meus irmãos. Isso é um dom. Eu estou aprendendo com ele. Eu poderia citar outros irmãos aqui que também têm dons, né, Thaline? A Thaline também tem um bolo, muito bom, muito bom. Mas acho que já ficou claro, né? Então, mas talvez a sua pergunta seja, então como é que eu faço para descobrir os meus dons? Talvez você já tenha feito algum teste de dons. Alguém já fez teste de dons? Só eu? Nossa. É que eu já fiz teste de tudo quanto é coisa. Fiz teste vocacional, teste de dons, PI e outros testes. Os testes de dom, existem os testes de dons, mas eles são, de certa forma, eles são inúteis. Eles são como uma profecia autorrealizável. São inúteis, não servem para muita coisa, porque a melhor forma de descobrir o dom não é fazendo um teste. Porque os membros da igreja primitiva não faziam teste de dons. Já pensou, irmã? Vou ter que fazer o teste, mas não tem teste. Então eu não vou poder fazer nada. Eles descobriam os seus dons envolvendo-se na igreja local, servindo nas necessidades da igreja. Jonathan Leeman, falando sobre isso, ele nos dá 4 passos para descobrir quais dons nós recebemos do Senhor. O primeiro deles é cultivar o caráter. Nós precisamos cultivar nosso caráter, nosso coração. É a coisa mais difícil. Por quê? Para que a gente não se ache uma estrela, né? Antigamente a gente falava a última bolachinha do pacote, mas aí a gente percebe que ela sempre vem quebrada, esfarelenta, né? Então, cultivar nosso coração, um coração humilde, um coração de servo, um coração que prefere dar ao invés de receber. Segundo, fazer coisas diferentes em locais diferentes, em funções diferentes, até perceber aonde você é mais útil. Por exemplo, Fê, eu nunca tinha visto o Fer dar uma aula. Eu não sei se lá na PIB você dava aula. Não. E aí eu dei um desafio para ele de dar uma EBD junto comigo. E foi foi maravilhoso ouvir o Fer ensinar na EBD. Eu fui ricamente abençoado. E talvez ele nem imaginasse que ele tivesse esse dom de ensinar. Então nunca passou pela sua cabeça?
mas como ele se permitiu ser usado pelo Senhor e encarou o desafio, Deus foi mostrando esse dom. Terceiro lugar, avaliar as opções de acordo com a minha maturidade espiritual e física, ou seja, um novo convertido não pode ser pastor, não pode exercer um cargo de liderança, assim como uma criança não tem como carregar uma mesa dessas aqui. Quarto, avaliar quais as melhores oportunidades de serviço, não para o meu benefício e conforto, mas para o bem do próximo, para o bem da igreja. Jonathan Lima termina dizendo assim: se meus olhos estiverem focados no bem do corpo de Cristo, ficarei feliz em empregar meus dons se forem necessários, mas também ficarei feliz em servir em áreas nas quais não tenho tantos dons, se for isso que o corpo precisa. Vamos orar, meus irmãos. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. Nos ajude, Senhor, a entender quais são os dons que o Senhor nos deu, os recursos, os talentos, e nos ajude, ó Deus, a exercitá-los para a Sua glória, para a edificação da igreja e para o bem do próximo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Você pode ficar de pé, nós vamos cantar mais uma canção.